Amém, bom dia, irmãos. Domingo de manhã o pessoal tá quietinho, né? Normal. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pastor. Muito obrigada, é um prazer para a M3 poder fazer parte disso. Estou apaixonada com a igreja de vocês, né? Com uma visão missionária tão linda, tão firmada, tão consistente, muito lindo mesmo. Fiquei encantada, apaixonada. Vocês são privilegiados. Muitas igrejas que nós temos andado Brasil afora não tem nem noção do que é missões, né? Não tem noção do que é povos não alcançados, igreja perseguida. E vocês aí têm murais com missionários que estão no campo, missionários que têm, né, sido semeadores em lugares áridos aí fora desse mundo, né? Então, vocês são privilegiados. Sejam gratos a Deus por isso. Desculpa. Sejam gratos a Deus por isso. Isso é um privilégio. Eu já quero pedir perdão por duas coisas. Primeiro, porque eu sou gaúcha, mas eu não tenho muito sotaque de gaúcho. Faz 2 anos que eu estou em Belo Horizonte e eu já falo a língua oficial, né, de Minas, mineirês. Então, desculpa por isso, gente. Eu sei que vocês queriam ouvir o sotaque gaúcho, mas às vezes não vai rolar, talvez. E o outro é porque eu nunca imaginei na minha vida, né? Certo que eu sou nova, né, gente? Mas eu não estou com uma Bíblia, eu estou com um Alcorão. Esse aqui é o livro sagrado dos muçulmanos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje. A gente vai aprender um pouquinho sobre o Islã. Então, eu já peço perdão para vocês, gente. Eu prometo que eu não vou pregar o Corão. Mas eu trouxe ele para poder mostrar para vocês conhecerem um pouquinho mais. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre islamismo, né? O que é essa religião? Quem é o profeta deles? No que eles creem? Como que nós devemos agir como igreja? Como ser resposta? Talvez sejam alguns temas que nós vamos abordar nessa manhã. E talvez eu vou tentar ser bem breve, né? Dar um panorama rápido. É difícil porque é muita coisa. Mas vou tentar ser breve para que a gente possa, quem sabe, ter um tempo de perguntas. Para você tirar suas dúvidas, né, e poder, né, crescer em conhecimento. Amém? Primeiro eu queria pedir aqui para vocês, queria a ajuda de vocês, mas a gente sabe que a mídia mostra muita coisa sobre islamismo, né? Mas eu queria saber de vocês, quando eu falo a palavra islamismo, Islã, o que vem na sua mente? Qual a primeira palavra, assim? Alguém pode ser meu voluntário e me ajudar? Terrorista, homem-bomba, bomba. O que mais? Terrorismo. Maomé. Sangue. É só coisa boa, né? Delícia. Então, gente, mais ou menos isso que se passa na cabeça de todo mundo, né? Que não conhece o Islã. E também porque é o que a mídia mostra. Então, isso acaba sendo meio que de praxe, assim, né? A gente pergunta o que vem na sua mente quando a gente fala islamismo. Já vem uma bomba, sangue, morte, guerra, né? Mas, no geral, não é assim, né? Não é uma maioria. 85% dos muçulmanos são considerados muçulmanos nominais. Ou seja, muçulmanos que praticam a sua fé, normalmente, seus pilares, né, os 5 pilares do Islã, e são muçulmanos, né, seres humanos, na verdade, simplesmente fantásticos. A maioria deles são ótimos pais, ótimos cidadãos, pessoas de paz, pessoas que pregam a paz, né? Então, na sua maioria, não é esse terror e esse caos. Os outros 15% dos muçulmanos, sim, fazem parte do que nós chamamos de radicais, né, que lutam pela causa de Alá e por isso usam armas, usam a força, usam guerra. E aí é onde que a gente vê na mídia algo tão estrondoso, né? Porém, se nós formos parar para pensar, não sei se o Carlos falou ontem para vocês, nós temos hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos. É a maior religião do mundo hoje, se nós separarmos os cristãos evangélicos dos católicos, né? Porque, afinal de contas, nós consideramos os católicos um povo não alcançado, né? Um povo que precisa de Cristo. Não é? Você evangeliza católicos?
Quantos aqui evangelizam católicos? Então, se nós separarmos cristãos evangélicos de católicos, a religião predominante no mundo hoje é o islamismo, com 1 bilhão e 600 milhões de adeptos. Ou seja, 15% de 1 bilhão e 600 bilhões é um número bem razoável, né? São mais de 300 milhões de pessoas que são consideradas radicais, né? Que lutam na guerra pela causa de Alá, e isso tem sido um problema bem grande no mundo, né? Não só nos países do Oriente Médio, mas também como nos países da África, como nos países da Europa, tem sido um problema, né? Talvez o grupo terrorista que vocês mais ouçam falar hoje é o EI, né? O Estado Islâmico. Quantos aqui sabem o que é o Estado Islâmico? Se a gente tiver um tempinho, eu quero falar um pouquinho sobre ele, né? Para a gente se situar um pouquinho na história, o que está acontecendo hoje no mundo. Mas eu queria falar o que é o islamismo, gente. Islamismo é uma religião que nasceu na Arábia Saudita no século 7 depois de Cristo, né? No século 6, ali, 6 para 7, né? A gente fala 7, que foi onde foi escrito o Alcorão e onde as revelações se espalharam de forma geral, né? Ele teve o seu profeta, Maomé, né? E que trouxe essa revelação. Mas para a gente se situar um pouquinho na história, como nasceu o islamismo, por que essa religião tomou um espaço tão grande e por que tem crescido tanto? Eu quero falar um pouquinho da vida de Maomé, especificamente, que é o profeta do Islã, é considerado o último profeta para a humanidade, né? O profeta que trouxe a revelação final de Deus. Por que isso aconteceu? Vamos lá, para a vida de Maomé. Maomé, ele, desde quando criança, seu pai morreu muito cedo, e ele foi criado por um tio pobre, que tinha bastante filhos, então não pôde dar uma vida estável a Maomé, né? Então Maomé desde cedo trabalhava como nas caravanas, guiando caravanas dos comerciantes ali naquela região da Arábia Saudita, que hoje é conhecida como Arábia Saudita, né? E Maomé, com 15 anos de idade, se eu não me engano, com 25, na verdade, com 25 anos de idade, ele conheceu Khadija, uma comerciante muito rica naquela época, uma mulher 15 anos mais velha que ele, e ela chamou ele, numa dessas caravanas que ele estava guiando, para trabalhar com ela. Para resumo de história, Maomé se casou com Khadija, teve 6 filhos com ela e se tornou um homem muito rico, né? A história conta que Maomé era um homem que não gostava, né? Tinha repulsa à adoração a vários deuses, algo que era uma realidade muito forte naquela região, né? Naquela região ali da Arábia Saudita, como nós conhecemos hoje, haviam mais de 366 deuses. Era um deus para cada dia do ano. Maomé, nessas caravanas, ele teve contato com o cristianismo e o judaísmo na Síria. Acredita-se, né? A bibliografia de Maomé conta isso. E por isso ele teve essa influência monoteísta, né? Ou seja, a adoração de somente um Deus. E ele repugnava a adoração a vários deuses. A história conta que Maomé era um homem muito bom, de uma conduta, uma índole muito boa. E quando ele se casou com Khadija, ele ainda foi considerado um homem de alta confiança. Isso ajudou muito a Maomé na sua expansão de ideologia religiosa, né? Então, quando Maomé voltou, né, morando em Meca e tal, ele não aceitava muito isso, então ele tinha práticas religiosas diferentes. Ele se retirava a cavernas e tinha períodos de oração e jejuns intenso. As crianças, que lindas. Então tinha esse período de oração intenso, profundo, né? E numa dessas retiradas dele para a caverna, conta a história que Maomé recebeu revelações de um anjo, o anjo Gibril, ou anjo Gabriel em português.
Ele recebeu essas revelações e, para resumo de história, bem resumido, para a gente não gastar muito tempo nisso, Maomé falou com a sua esposa Khadija, que confirmou que realmente ele estava recebendo revelações de um anjo que falava para ele na caverna, recite 3 vezes. E ele acabou passando essa mensagem às pessoas que estavam ali próximas. A primeira convertida à nova religião, né, foi a Khadija, sua esposa. Depois foram seus escravos e por aí vai. Agora o que me impressiona é que a história conta que naquela época, na Arábia, na região da Península Arábica, muitas tribos já tinham acesso tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo. Porém, a história conta que nem o judaísmo nem o cristianismo tinham boa fama. Eram considerados infiéis. Os judeus, infiéis, e os cristãos também infiéis, porque não viviam aquilo que pregavam. E vocês sabem, isso não acontece mais hoje, graças a Deus, né? Acontece mais nos dias de hoje, né? Mas numa região onde se carecia da verdade, quando Maomé chegou com uma nova revelação, e entenda isso, quando Maomé chegou com uma nova revelação, foi aceita. Óbvio que não por todos, óbvio que teve muita repreensão quanto à mensagem de Maomé, afinal a cultura religiosa da época era idólatra, eram de vários deuses, era politeísta, mas onde se carece de uma verdade, onde não se tem alguém que viva a verdade, quando se é apresentado algo diferente, algo que aparentemente é bom, isso acaba sendo aceito. E trazendo para os dias de hoje, é algo que nós precisamos nos conscientizar, né? Um cristianismo somente falado não resolve o problema da humanidade. Nós precisamos viver Cristo de forma que Ele seja encarnado nessa terra, para que as pessoas saibam que Ele é a verdade. E isso se tornou um problema tão grande que hoje o islamismo está nos causando problemas incalculáveis, indiscutíveis. E tem crescido absurdamente. Então, na falta da verdade, a mentira ela vai crescer. Ela vai crescer. Então, só pontuando, né? Então, Maomé teve essas revelações, seus escribas escreveram ao Corão e se criou os 5 pilares do islamismo. 5 pilares do islamismo são as práticas dos muçulmanos, onde eles vivem, né, isso diariamente. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, só para que vocês tenham esse conhecimento do que é o islamismo, né? Quando falar em Islã, quando você encontrar um muçulmano, quando você vê na televisão, na internet alguma coisa, você saiba do que se trata, né? Por várias vezes no centro de Porto Alegre, eu não morava em Porto Alegre, mas toda semana eu ia ao centro de Porto Alegre, eu tinha 10, 11 anos de idade, eu fazia tratamento dentário em Porto Alegre. Nós passeávamos pelo centro e por várias vezes eu vi pessoas vestidas com aquelas batas gigantes estenderem, tirarem um tapetinho, estenderem no chão e se ajoelharem no meio do negócio, tipo, no meio da calçada. E aquilo marcou a minha infância, né? Uma imagem que não saiu da minha cabeça e hoje eu sei o que era, são muçulmanos extremamente devotos. A oração no Islã é um dos pilares, é uma das práticas religiosas que eles têm para acúmulo de obras, para que no último dia, no dia do julgamento final, onde Allah vai estar com uma balança, Allah é Deus em árabe, vai estar com uma balança onde Ele vai pesar obras boas e obras más, Ele vai colocar ali as suas obras boas e as suas obras más, e aqui pesar mais, né, aí você vai ter o seu julgamento. Se as suas obras boas pesarem bastante, há uma possibilidade de você ir aos céus. Se não, você vai para o inferno, segundo Allah.
Entenda, muitos muçulmanos não vão falar isso. Muitos. Muitos, depois eu vou explicar o porquê. 5 pilares do islamismo. O primeiro é a shahada, que é a confissão de fé. Não há Deus, senão Alá, e Maomé, o seu profeta. O segundo pilar são as orações. São 5 orações diárias, que também tem uma história bem estranha por trás disso. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas eu te aconselho a pesquisar, quem sabe adquirir um material, estudar sobre isso, é muito bacana você saber, é algo que vale a pena. Mas eles fazem 5 orações diárias, em horários determinados, já voltados a Meca, e isso é uma prática que todo muçulmano precisa praticar. Nós temos também o terceiro pilar do islamismo, que é o jejum de Ramadã. Nós tivemos agora em julho, mês do Ramadã. Foram 30 dias, até a M3 teve um movimento bastante legal em questão de oração e jejum. Isso nos trouxe alguns problemas como muçulmanos, mas tudo bem, normal, né? Mas nós oramos por esse período de jejum, oramos fervorosamente para que muçulmanos fossem alcançados. É um período onde eles estão bastante abertos a discussões teológicas sobre religião, sobre Deus. Eles são muito abertos a isso, né? Mas é uma época que eles estão mais sensíveis. Nós oramos bastante por isso. Depois nós temos o 4º pilar, que é a zakat, que é doação de esmolas, que eles precisam fazer também nesse período de jejum de Ramadã, de 30 dias. Só para explicar, o jejum de Ramadã começa no nascer do sol, né, a partir do nascer do sol, e vai até o pôr do sol. Nesse período, eles não podem comer absolutamente nada, nem tomar água, né, nenhum alimento, nem água. E muçulmanos mais devotos, mais aqueles mais radicais, eles ainda não podem nem engolir a saliva. Eles não engolem a saliva, porque engolir a saliva é uma quebra do jejum. Então, mas em diversos, né, países e lugares diferentes, a gente vai ter práticas talvez um pouco diferentes, né? Mas basicamente é isso. Zakat, a doação de esmolas, que é 2,5% de todos os lucros que eles têm, doados aos pobres. O 5º pilar, que é a peregrinação a Meca. Meca é uma cidade que fica na Arábia Saudita, e é considerada a cidade santa, onde tem a Kaaba, que é esse lugar de adoração de vários deuses, onde os muçulmanos, nesse ritual de jejum de Ramadã, tocam pedras na Kaaba para expulsar os demônios. Tem todo um ritual, né? Todo um ritual. E o muçulmano, ele é convidado a fazer essa peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Então, todo muçulmano, tendo condições ou não tendo condições, é convidado a fazer essa peregrinação a Meca, porque isso também é para acúmulo de obras, para que no dia da salvação seja possível que Alá os mande para o paraíso e não para o inferno, né? Entenda, muçulmanos não têm promessa de salvação. E se algum muçulmano disser para você que ele tem promessa de salvação, que ele tem sim salvação, ele está mentindo. E nós passamos por várias situações assim. Eu, pelo menos, nós temos uma mesquita em Belo Horizonte. Não sei se quantos conhecem aqui a mesquita de Belo Horizonte ou sabem da existência dela. Bacana, algumas pessoas. Muito bacana. Eu já frequentei lá algumas vezes. Agora estou dando um tempo, porque, né, tem que dar um tempo. Mas nós enfrentamos várias situações com muçulmanos nessa questão de salvação, e a última delas foi em João Pessoa. Nós tivemos lá semana passada com 2 conferências no Nordeste. Nós encontramos uma moça senegalense, Khadija, o nome dela. Ela estava vendendo algumas bijuterias ali na praça de João Pessoa, e nós começamos a conversar com ela, pedimos se ela era muçulmana, ela disse que sim. Nós começamos a conversar sobre Jesus. E aí foi aquela confusão, ela não gostou muito, mas nós ficamos 2 horas conversando com ela. Foi uma conversa muito, muito difícil, muito confrontadora para nós, né? Porque nós estávamos saindo de 2 conferências missionárias, falando com o tema do Islã, despertando a igreja, e, né, para a realidade até do Nordeste, o islamismo está invadindo o Nordeste.
E ela falou duas frases que me assustaram. Ela falou: não adianta, o islamismo vai ganhar o mundo. Não adianta, eles já estão aqui no Nordeste e vão chegar mais. Extremamente convicta. E eu disse: gente, que afronta, não é? Logo depois de você acabar uma conferência, treinar pessoas, despertar a igreja, você ouvir isso. É só para você dizer: estou incomodando. Estamos incomodando. Alguma coisa está acontecendo. Mas ela falou que... Nós perguntamos: Khadija, como é que é a salvação da mulher no Islã? A mulher tem salvação? A mulher tem promessa de salvação? Porque os jihadistas, que seriam o sexto pilar do Islã, mas alguns consideram, outros não, grupos diferentes consideram o sexto pilar do Islã, a jihad, a guerra santa, né? A guerra por causa, a luta por causa de Allah. Essa guerra acontece porque é a única forma de salvação do islamismo. Quando alguém, um muçulmano devoto, morre, torna-se um mártir, matando outras pessoas infiéis na guerra, na luta. Por isso que nós temos grupos extremistas, é a única promessa de salvação. E esses homens, especificamente homens, eles têm uma promessa de que no paraíso eles vão ter rios de vinhos, vão ter virgens eternas no paraíso. E por isso que a gente vê um movimento bem forte de jihadistas, né? Homens por aí. Mas a mulher não tem essa promessa, não existe essa promessa para a mulher. Khadija disse para a gente que sim, que ela tinha salvação, que ela ia para o céu, porque ela era uma boa muçulmana. Ela tinha boas práticas muçulmanas. E aí eu disse: mentira, não é possível. Mas aí eu descobri, né, através de um muçulmano, o João me disse o seguinte: Samara, no Islã, o muçulmano pode mentir em 3 situações. Em 3 situações o muçulmano pode mentir. Eu disse: mentira. Como assim? Me explica direito. Na primeira situação é quando ele está islamizando, ou seja, falando do Islã. Aí na hora que caiu: Khadija estava mentindo, é muito claro. Nós estávamos ali numa conversa onde ela queria apresentar o Islã e nós queríamos apresentar o cristianismo. Então Khadija estava mentindo, não é possível. Segunda situação que ele pode mentir é quando ele está falando com a sua esposa ou com uma mulher. Porque a mulher no islamismo é considerada como uma inteligência menor do que o homem. Então, o homem pode mentir. E a terceira situação, não quero causar discórdia aqui entre ninguém, pelo amor de Deus. E a terceira situação é quando eles estão em uma situação de briga, 2 pessoas estão em situação de briga, e para parar aquela briga, ou para separar, eles podem sim mentir e, né, trazer a separação dessa discussão ou briga. Então o muçulmano pode mentir nessas 3 situações. Aí eu disse: gente, Khadija mentiu quando estava falando para a gente, porque não é verdade. E uma das coisas que mais me assusta por onde a gente tem andado é que quando nós encontramos cristãos sinceros, cristãos que amam o Senhor, que estão buscando conhecer outras religiões, conhecer o islamismo, eles acabam dizendo: não, vocês não podem dizer que o Islã não é uma religião de paz, vocês não conhecem o Islã. E nós falamos que sim, o Islã não é uma religião de paz. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que nós dizemos que o Islã não é uma religião de paz. Fica calmo, vai chegar lá. Mas quando me pedem, eles estão falando que conhecem o Islã e que a gente não pode incitar o ódio dos cristãos contra os muçulmanos, e essa realmente não é a nossa intenção. Bem pelo contrário, é fazer com que os cristãos entendam que muçulmanos são seres humanos pelos quais Cristo morreu por eles, né? E esse é o nosso trabalho. Mas eles falam: islamismo é uma religião de paz. Vocês têm que entender o lado dos muçulmanos, as práticas. Eles são até melhores devotos a Jesus do que nós. Eu já ouvi isso de boca de muitos cristãos.
você. E aí eu te digo uma coisa, quando você vai à mesquita e você conversa com um muçulmano, em muitas das situações eles vão estar mentindo. Em muitas das situações eles constroem um castelo de areia lindo e maravilhoso, como se o Islã fosse a religião mais perfeita do mundo, a religião top, bacana, a religião de paz, a religião com boas condutas, com boas doutrinas, com uma aparência bacana. E aí você diz assim, nossa, que cristão ruim eu sou. Mas muitas das vezes isso é uma mentira. Passamos por essa situação numa mesquita, né, Dani? Na mesquita a última vez que fomos. Foi lindo, assim, o Islã estava uma coisa linda. O irmão falando sobre a questão da educação das crianças, como é lindo, como eles crescem sendo educados no Islã, aprendendo as práticas da religião. Né, como o Islã é uma religião de paz, que prega a paz, que vive a paz. Né, e foi construindo aquela coisa linda e maravilhosa. E nossa sala com 18 alunos, todos da M3, todos estudando islamismo, e eu lá atrás, roendo os dedos, eu não acredito, porque... como eu vou explicar para os alunos que aquilo que ele está falando não é uma verdade? Até o momento que nós começamos a falar sobre terrorismo. Né? Até o momento que nós começamos a falar sobre o que você dá de volta às pessoas. O irmão me perguntou o seguinte: se alguém te der um tapa na sua cara, você vai devolver esse tapa? Você tem que devolver esse tapa? Eu disse, não. Aí ele disse, eu devolvo o tapa na cara e ainda quebro o braço. O irmão da mesquita, que estava pregando há poucos minutos atrás que o Islã é uma religião de paz. O cristianismo ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos orar por eles, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. O cristianismo nos ensina que nós devemos andar de forma amável, amando pessoas, amando aquele que nos odeiam. Não, eu não devolveria o tapa na cara. Eu daria o outro lado da minha face, porque é isso que Jesus ensina. E aí destruímos o castelo de areia do irmão e começou uma pequena discussão, onde ele citou, disse, se atacarem o Brasil, se vierem contra o Brasil, vocês não vão ir também lutar e defender o Brasil? Porque o Islã só luta em defesa. E não é isso que nós temos visto por parte de grupos terroristas, né? E tem sido uma realidade muito difícil, né? O Estado Islâmico, como alguns de vocês já conhecem, é sim um grupo que representa o islamismo, representa a verdadeira religião do Islã. Entenda, nós precisamos separar islamismo de muçulmano. Islã é uma religião com doutrinas que são extremamente contra as verdades bíblicas. Extremamente contra. Extremamente diferente. Nós não acreditamos no mesmo Deus. Se um muçulmano, ou se qualquer pessoa dizer para você que nós acreditamos no mesmo Deus, é uma mentira. Nós não acreditamos no mesmo Deus. O nosso Deus tem um filho. O nosso Deus ama Israel. O Deus do Islã não tem filho. O Deus do Islã odeia Israel. Nós não cremos no mesmo Deus. Islã é uma religião falsa e mentirosa. É uma religião de ódio. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, incita ódio. Existem mais de 149 versos de guerra no Alcorão. É um livro do tamanho do nosso Novo Testamento. Depois, se você quiser ver, tem alguns textos marcados aqui no meu Alcorão, incitando ódio, incitando a guerra, dizendo que os muçulmanos devem combater contra os infiéis, cortar-lhes os pescoços, decepar a mão, decepar o pé, crucificá-los. Isso está escrito no Alcorão e eu posso mostrar para você. Coisa que muitos muçulmanos nominais não conhecem e não sabem. Agora, o muçulmano, como eu já falei, é um indivíduo, é um ser humano por qual Cristo morreu e precisa ser alcançado pela verdade do Evangelho. E nós, como igreja, temos responsabilidade nisso. Temos responsabilidade. Existe hoje no mundo um missionário para cada 420 mil muçulmanos. Eu vou repetir para você.
Isso precisa chocar você nessa manhã. Existe um missionário para cada 420 mil muçulmanos no mundo hoje. É muita gente para pouco missionário. 37 mil muçulmanos morrem. 37 mil muçulmanos morrem sem conhecer a Cristo a cada 24 horas. Eu disse 37 mil muçulmanos morrem a cada 24 horas sem sequer ter ouvido falar da mensagem da cruz de Cristo e do amor de Deus. E deixa eu dizer para você, eles já estão no inferno. Eles não vão para o inferno, eles já estão no inferno. Como igreja, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade quanto o maior povo não alcançado da história? Por que o islamismo cresceu tanto nos últimos anos? Enquanto a igreja dorme preguiçosamente, o islamismo cresce. Enquanto nós vivemos no nosso conformismo, no nosso conforto, o islamismo cresce. Enquanto nós vivemos para os nossos deleites e prazeres, colocamos Deus numa caixinha, colocamos Ele dentro da lâmpada mágica, né? A lâmpada que você esfrega quando você precisa, e aí Ele sai, nós fazemos os nossos 3 pedidos, fazemos as nossas orações, pedimos, e Ele precisa nos atender. Colocamos Deus nessa caixinha, esquecemos que lá fora existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. É o maior povo não alcançado de toda a história. É o maior desafio da igreja de todos os tempos. E você e eu somos responsáveis. O sangue dos inocentes está em nossas mãos. Deus poderia ter escolhido homens, poderia ter escolhido anjos para levar a mensagem da cruz, mas Ele escolheu homens, eu e você. Eu e você. Nós temos blocos de religiões não alcançadas. Primeiro o islamismo, segundo o hinduísmo, com quase 1 bilhão de adeptos, 900 milhões de budistas. Temos povos não alcançados no Brasil. Você sabe disso? Eu acredito que sim. Quilombolas, sertanejos, indígenas, surdos, mudos, ricos dos mais ricos, pobres dos mais pobres. Nós nascemos como um instrumento da missão de Deus nessa terra. A igreja existe por causa da missão e não ao contrário. Você e eu fomos resgatados para uma obra. Nós fomos resgatados para sermos sal dessa terra e luz desse mundo, para levarmos o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, levando a mensagem do Evangelho, cuidando das viúvas, dos órfãos. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? A realidade é cruel. Longe das 4 paredes, ela é bastante cruel. E vocês têm missionários que podem falar isso melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Mas, nessa manhã, a única coisa que eu queria que nós tomássemos consciência é do nosso papel na missão de Deus. Deus é o primeiro missionário. Deus foi o primeiro missionário. Ele fez a maior viagem transcultural, desceu dos céus e veio à terra para se dar em nosso lugar. O que nós podemos fazer de tão grande que possa superar aquilo que Deus fez por nós? Nós cantamos agora há pouco, como um farol que brilha à noite. Deixa eu te dizer uma coisa, farol brilha à noite. Na escuridão, nas trevas, onde não há luz. Você acabou de cantar isso.
Você acabou de dizer ao Senhor, entenda o que você acabou de cantar. Você acabou de dizer ao Senhor, eu quero ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Ponte não chega a lugar nenhum. Ponte é passagem para outros chegarem a um lugar. Ponte é pisado. Ponte é só passagem. É isso que você quer ser? Você quer realmente brilhar como um farol na escuridão, nas trevas, como abrigo no deserto? Queridos, não cante se não for de verdade. Não cante se não for de verdade. Deus leva a sério aquilo que nós cantamos como oração. Deus leva a sério. O Evangelho não é brincadeira. Ou nós vivemos isso como a razão dos nossos dias nessa terra, como a motivação dos nossos dias nessa terra. Ou isso se torna o propósito central das nossas vidas, o motivo pelo qual nós respiramos. Ou nós podemos virar as nossas costas e ir embora. E deixa eu te dizer, Deus não tem problema com isso. Deus está bem. Deus está bem. Deus no seu relacionamento trinitário está bem. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Eu sei que é duro de ouvir isso. Eu sei que é. Eu sei porque o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Mas é a verdade. Ele é a razão pela qual nós devemos viver, pela qual nós devemos sonhar nessa terra, pela qual nós devemos respirar, andar, falar, agir nessa terra. Afinal de contas, nós estávamos mortos, não é verdade? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E como eu disse, nós não íamos para o inferno, nós já estávamos no inferno. Mas Deus desceu da terra e veio intervir na história da humanidade para nos resgatar do inferno. Nós estávamos mortos e nós ressuscitamos com Cristo. Logo, a nossa vida não é nossa. A nossa vida é dele e só dele. Entenda isso, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, os seus dias nessa terra, o que você vai fazer daqui 5, 6, 10 anos, tudo isso precisa estar rendido à vontade de Deus. O reino de Deus não é uma democracia. Nós temos um rei, um senhor, ele manda, ele governa e nós obedecemos. E até a última vez que eu vi a sua palavra, estava escrito na sua palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estava escrito, tome a sua cruz e siga-me. Estava escrito, no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A felicidade que nós buscamos hoje não é bíblica. Não é bíblica. Nós buscamos, gastamos nosso dia nessa terra, buscando uma felicidade, uma alegria, um conforto, uma estabilidade. Nós somos extremamente viciados em instabilidade. Viciados no conforto, viciados em dizer que sim, nós precisamos ser alegres, felizes, comer o melhor dessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, essa não é a prioridade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você essa manhã. Se Deus tivesse uma prioridade nessa terra, qual seria ela? Se Deus tivesse um povo pelo qual Ele se importaria e tivesse um objetivo, qual seria esse povo? Sim, seriam os muçulmanos. Sim, seria pregar o evangelho àqueles que não conhecem.
aos povos não alcançados, aqueles que carecem do amor de Deus. Paulo não fala que ele não quer construir em fundamento alheio, que ele quer ir para os lugares onde o evangelho não foi pregado, para não construir em cima de fundamento alheio. O que temos feito com nossos dias nessa terra? Com o que temos gastado o nosso tempo? Quais são os motivos da nossa oração? Quais são os motivos da nossa oração? Jesus, quando envia os 70 discípulos de 2 a 2, a primeira orientação que ele dá a esses discípulos é que eles orem para que ele levante mais trabalhadores à sua seara. O mundo muçulmano precisa. Budistas, hindus precisam ouvir da mensagem do Evangelho, a mensagem que te resgatou, que mudou a sua vida. Jesus não morreu só por você, morreu por toda a humanidade. E nós temos o dever e a obrigação. Entenda, Deus não está te dando uma opção. Deus não está te dando uma opção de ir pregar o Evangelho. Deus está te dando uma ordem. O ide por todo mundo é uma ordenança. E se você for bastante inteligente, você vai obedecer. Eu vou obedecer. Se eu for bastante inteligente. Você ama Jesus? Então prova. Prova com atitudes. Entenda, palavras, somente por palavras, canções por canções, não resolvem o problema. Faça a diferença. Ore sinceramente ao Senhor, pedindo a Ele o porquê Ele te colocou nessa igreja, nessa cidade, com essas pessoas ao seu redor. Por que Deus te fez nascer, ou viver, morar no Senegal, estudar na França? Por quê? Por qual razão você foi salvo nessa época, nesse tempo? Ore ao Senhor com sinceridade no seu coração, para que Ele lhe mostre qual é o seu papel nessa terra, como alguém que é chamado de pequeno Cristo, como alguém que é chamado de filho de Deus, imagem e semelhança do Deus invisível. Ore, peça ao Senhor. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Irmãos, me permita, antes da irmã orar, eu quero tomar liberdade. O senhor me incomodou com relação àqueles números. Eu queria traduzir para os irmãos alguma coisa muito interessante. Quando a irmã Samira falou que existe um missionário para cada 920 mil muçulmanos, meus irmãos, eu vou fazer uma tradução para vocês entenderem melhor. Pega a população de Betim, dobra. O quê? 420. Então, o raciocínio permanece. Pega a população de Betim, que é 420 mil, um pouco mais. Então tem um missionário para toda a cidade de Betim. Imaginem, um missionário para falar de Jesus para uma população que representa toda a população de Betim. Isso é coisa séria, meus irmãos. Quando a irmã fala que 37 mil muçulmanos morrem a cada 24 horas em um dia, significa, na minha matemática de cabeça rápida, 1.540 pessoas morrem por hora, muçulmanos sem conhecer Jesus. Irmãos, é uma estatística que mexe com a nossa vida, com a nossa responsabilidade, com a nossa condição de filhos que somos, como igreja do Senhor, que nós somos. Como a irmã pergunta, o que nós estamos fazendo a respeito disso?
O que é que nós estamos fazendo para cumprir o ídolo do Senhor aqui na terra? Uma estatística tão estarrecedora, que mexe com os nossos corações. Se eu não posso ir, eu tenho que falar: Senhor, move o meu coração para que eu abra o bolso, para que eu leve a mão ao meu bolso e ajude o missionário que está lá enfrentando lutas em meio dos muçulmanos com tanta necessidade. Onde que está o ídolo, meu irmão? Quando a irmã fala a respeito da música que nós acabamos de cantar, ela falou menção do farol. Eu queria fazer uma abordagem um pouco mais assim, detalhada. A música fala também: usa-me, Senhor, como o Senhor quer e para onde o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Irmãos, é muita responsabilidade, é coisa séria. Vamos refletir sobre esses números e pedir ao Senhor, por misericórdia, muda, Senhor, o nosso comportamento como igreja do Senhor a favor de missões, para resgatar essas vidas que estão morrendo em números absurdamente altos e nada estamos fazendo. Seremos cobrados pelo Senhor como igreja do Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.